O Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5 versículos do 1 ao 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O avanço e desejo de domínio do Império Romano com alicerce no orgulho e soberba, egoísmo, maldade humana com seus costumes pagãos, em busca de novos territórios e riquezas, e poder também avançaram em direção da Palestina. Canaã, terra prometida, pode ser datado a partir do ano 63 a.C., quando Pompeu tomou Jerusalém. A nova ordem imperial chega na Palestina com sua capacidade militar do exército romano. Durante sua história, o povo de Israel muitas vezes esteve dominado por povos estrangeiros. Nessa época era dominado e escravizado pelo Império Romano o uso da força para conquistar e dos saques das regiões conquistadas. O Império apoderou-se de todas as riquezas e terras, transformando-as em províncias. Cada província era obrigada a pagar altos impostos a Roma. As populações locais eram exploradas pelos governadores das províncias e pelos publicanos, que eram os cobradores de impostos. Ocuparam as cidades, subjugam povos, dominam os semelhantes, os próximos, ostentam poder, a idolatria do poder. A Palestina era, portanto, um conjunto de cidades, províncias como Galileia, Judeia, Pérea, Samaria, Decápolis, dominadas e submetidas ao poder romano. Marcado tanto pela violência física e econômica, moral. Maltratavam, torturaram, espancaram e crucificaram, exploravam. A cobrança de impostos, somada a outras formas de opressão, produzia injustiça, o aumento do número de pobres, escravos, doenças, de agricultores sem terra. A situação dos escravos, nas províncias romanas, era deplorável, uma categoria muito explorada, não tinham direito algum, só deveres, considerada excluída. As injustiças geram insatisfações da população. A força política do imperador era garantida pela presença e força das legiões, uma força legionária entre 5.000 e 6.000 homens. Cada legião compreendia 10 coortes, e 6 centúrias constituíam uma coorte. E várias tropas auxiliares, e arqueiros cavalaria, e a cruz, crucificação, era utilizada como um instrumento para aterrorizar os povos subjugados e, assim, submetê-los ao regime imperial, pena romana suprema. No texto do Evangelho de Marcos capítulo 5 versículos 1 ao 17, demônio não é um só, mas se chama de legião, porque são muitos. Retrata, simbolicamente, a força sobre-humana e violência subjugação de uma legião a partir de um episódio particular da ação de Jesus ao libertar o possesso por uma legião de demônios de Gadara. A relação entre a opressão e ocupação, dominação, poder, força, violência, opressão que o Império Romano os legionários exerciam sobre a Palestina. Publicanos, eram os cobradores, eram considerados corruptos, maioria deles cobravam mais do que o Império Romano estipulava. Mateus se tornou discípulo de Jesus, era um coletor de impostos, um publicano, judeu, israelita trabalhando para o governo romano. Profissão impopular. Para o judeu, entrar nessa profissão era considerada uma traição ao seu povo. Os publicanos tinham má reputação, eram desprezados pelos judeus. Quando um judeu exercia esse ofício, e, quando cobrava de seus irmãos, o imposto destinado a Roma, era tratado com enorme desprezo. Entre os 12 discípulos de Jesus, havia um exemplo publicano.
Todo pecador pode ser regenerado por Jesus, se ele quiser. Zaqueu, um dos chefes dos publicanos, morava e trabalhava em Jericó. Era um homem rico. Quanto mais ricos eles eram, pior se supunha que fossem, significada que estavam explorando muito. Zaqueu foi outro publicano que desejou conhecer, estar e permanecer com Jesus. Jesus nasceu e viveu nesse contexto social. Degradação de valores da sociedade. Uma geração corrompida. O mundo cheio de aflições. Na cultura grega romana, a mistura de conhecimentos, ideias, tradições, costumes, religião acreditavam em muitos deuses, construíram diversos templos para seus deuses, formados a partir da mistura de gregos e romanos. 1 João capítulo 5 versículo 19, sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. João capítulo 16 versículo 33, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus é um libertador espiritual da escravidão do pecado de um reino espiritual, e não um libertador político de um governo humano. No Sermão da Montanha, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. O lugar dos discípulos é sempre próximo a Jesus. Formação de discípulos: aquele que aprende, que guarda, que segue, produz, multiplica em favor do reino. Jesus fala diretamente ao homem, universalidade do Evangelho. Jesus é atual em todas as gerações, em todos os tempos e todos os lugares do mundo. Jesus subiu a um monte, pode-se considerar a encosta de elevação, o melhor lugar para um grande grupo, tanto para ver como ouvir. Veio trazer luzes para da humanidade, separados, distantes de Deus. Montanha, altura ou elevação, orientação que vem do alto, espiritual. Orientações para a humanidade de todos os tempos, gerações. Alicerçar-se em Jesus. Salmo 121, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Na antiga aliança, monte era um símbolo de proximidade, intimidade com Deus. Jesus falou com a samaritana, no tempo do Império Romano, que não se davam com os judeus, tinham divergências religiosas. Os samaritanos seguiam uma forma misturada da lei de Moisés, com outras religiões pagãs. Uma das divergências era onde se devia adorar. O reino de Israel foi invadido por outros povos, pelo rei da Síria também. Muitos israelitas foram deportados para outras partes do Império Assírio e pessoas de outras nações conquistadas foram colocadas em Samaria, com isso teve uma mistura. Jesus fala para a samaritana que chegaria o tempo que adorariam o Senhor em espírito e verdade. João capítulo 4 versículos 21 e 23, disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A condição interior de um seguidor de Cristo e bênçãos no futuro, da salvação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Todo ser humano, limitado, pecador, na sua condição espiritual, é espiritualmente arruinado quando está sem Deus. Necessita de processo de mudança, que irá nos fazer crescer, uma mudança de mente, para que aconteça a transformação no íntimo, no interior, no comportamento, nas atitudes. Refletir a imagem de Deus. As instruções do alto, do Criador diferem do comportamento humano, de inúmeros pensamentos humanos, da falsidade, engano, maldade, desejo de ser exaltado, ego inflado ou egolatria, da busca pelo poder, desejo de domínio, imposição ao semelhante, opressão, violência, crueldade, injustiça, corrupção, manipulação. Quem é pobre de espírito, porém tem consciência de sua necessidade espiritual, sabe que precisa de mais de Deus, reconhecer sua dependência de Deus, que nada somos diante de um Deus tão grande, reconhecer o estado de miséria, mesmo que possua riquezas dessa terra que pertencem a Deus.
Vida cristã depende essencialmente da graça, do favor, da misericórdia. O cidadão do reino do céu é aquele que dependente dos méritos da misericórdia de Jesus. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. 1 João capítulo 1 versículos do 8 ao 10, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Isaías capítulo 64 versículo 6, somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Efésios capítulo 2. Versículos do 8 ao 10, porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós andássemos nela. O pobre de espírito é o primeiro degrau de uma grande escadaria de crescimento espiritual. A necessidade de ostentação é uma demonstração do homem caído. Igreja Laodiceia, Bíblia, Apocalipse capítulo 3 versículo 17, como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. A vaidade, que é orgulho, arrogância, soberba, vanglória, exaltação, ostentação, autossuficiência, enaltecer o homem, idolatria. Vaidade em relação do dinheiro, o dinheiro, em si, não é mau, mas a maneira como nós fazemos uso dele. Por amor ao dinheiro, muitos mentem, enganam, perseguem, manipulam, subornam, matam, consideram-se melhor do que os outros por ter dinheiro, tornam-se orgulhosas, soberbas, acham-se autossuficientes, que não precisa de nada de ninguém, mas ninguém vive sem Deus, confiança no dinheiro ao invés de confiar em Deus. Deficiências e propensões do ser humano, vaidade de querer ser exaltado, reverenciado, buscar sua vanglória. Evangelho de Lucas capítulo 22 versículo 26, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Tiago capítulo 4 versículo 6, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eclesiastes capítulo 1 versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Provérbios 21, o vaidoso e arrogante chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. Abacuque capítulo 2 versículo 4, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Jeremias capítulo 48 versículos do 29 ao 30, temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Isaías capítulo 5 versículo 18, ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. Isaías capítulo 44 versículo 9, todos os artífices de imagens de esculturas são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas, nada veem nem entendem para que sejam envergonhados. Jeremias capítulo 10 versículos 14 e 15, diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida. Não valem nada, são uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. Falsos profetas, Ezequiel capítulo 22 versículo 28, e os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Jeremias capítulo 14 versículo 14, e disse-me o Senhor:
Os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação, e vaidade, e o engano do seu coração, é o que eles vos profetizam. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Todos nós vivemos em um mundo decaído com aflições, sofrimentos, morte, doenças, opressão, desamor, maldade, engano, medo, tristeza, decepções, acidentes, desastres, e nenhum de nós está isento das dificuldades. Aqueles que choram servindo a Deus, terão o consolo da salvação, novo céu e uma nova terra. A alegria substituirá a tristeza. Apocalipse capítulo 21 versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus, manso e humilde, veio servir, salvar, curar, libertar, mostrar o caminho, a direção. Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Números capítulo 12 versículo 3, Era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A mansidão é um fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23, O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Tiago capítulo 1 versículo 19, Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago capítulo 1 versículo 26, Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quem nos justifica é Deus. Quem nos faz justiça é Deus. Quem nos liberta, salva, transforma. Apetite, fome, espiritual, um desejo profundo pelo alimento espiritual, a sede, da mesma forma, aponta para um desejo profundo da fonte de água à vida, de ser lavado, limpo. O homem que busca andar nos caminhos de Jesus, tem sede de amor. O que é injustiça senão o desamor, o engano, egoísmo, busca os seus próprios interesses, ódio. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 6, Amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Provérbios 12, Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é um termo amplo, que se refere à benevolência, compaixão, piedade, perdão, bondade, amor. As Escrituras estão cheias de descrições da misericórdia de Deus, cujas misericórdias não têm fim. A misericórdia é da própria essência do Evangelho. Deus vê a situação triste de cada pecador e sente misericórdia. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Evangelho de Lucas capítulo 7 versículo 47, Por isso, te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A bondade e o amor de Deus aplicado imerecidamente ao homem, onde o homem é justificado. Justificar não é tornar alguém justo, mas considerá-lo como justo. Assim como Jesus foi considerado culpado sem ser. Somos culpados, mas, assim mesmo, quando aceitamos seu oferecimento de justificação, uma oportunidade, quando recebemos, cremos em Jesus, nascemos novamente, recebemos o Espírito Santo, mudamos de comportamento, conforme a palavra de Deus, a Bíblia, Deus nos passa a considerar justos. Todos nós estamos na mesma condição do impuro. Caráter, atitudes, ações, pensamentos, sentimentos e vontades. Todas as nossas melhores ações são como trapos sujos diante de Deus.
Tito capítulo 3 versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Segundo Coríntios capítulo 3 versículos 5 e 6, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Antiga aliança lei, ou seja, a lei mostra nossos erros, nossa incapacidade de sermos justos, fiéis, que traz condenação, sentença, traz morte, mas a nova aliança através de Jesus, que traz vida, o Espírito vivifica, dá vida. Que significado de vivificar, dar vida, fazer existir. Aqueles que receberem Jesus, são limpos, lavados e justificados pelo sangue de Jesus, devem se manterem limpos, manter seguindo Jesus, aqueles que se esforçam para servir a Deus. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 5, o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, e de uma fé sincera. 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, e de todo o coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que busca a paz, quem busca pacificar, apaziguar. Romanos capítulo 12 versículo 18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tiago capítulo 3 versículo 18, o fruto da justiça, semeia-se em paz para os pacificadores. Provérbios 20, honroso é para o homem, o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Apesar de o cristianismo ser a maior religião do mundo, desde suas origens, continua a ser também a religião mais perseguida. A perseguição aos cristãos nasceu com o próprio cristianismo. Jesus foi perseguido desde que nasceu. O mundo decaído, a perseguição representa a rejeição do mundo a Jesus Cristo, pode haver graus, intensidade de perseguição. Jesus foi perseguido, acusado, afrontado, insultado, difamado, traído, zombado, debochado, desprezado, envergonhado, humilhado, desrespeitado, chicoteado, cuspido, torturado, crucificado, morto. João capítulo 15 versículos 18 e 19, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. João capítulo 3 versículos 19 ao 21, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Existem pelo menos 76 países, onde os cristãos enfrentam altos níveis de perseguição. São decapitados, queimados vivos, torturados, atacados, individualmente, casas, igrejas, sequestrados, presos, assediados sexualmente, abusados fisicamente ou mentalmente. Há um movimento de intensa perseguição a cristãos em vários países do mundo. Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Líbia, Iêmen, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Índia, Arábia Saudita, Mianmar, Sudão, Iraque, Síria, China, Catar, Vietnã, Egito. Mesmo quando perseguido e injuriado é bem-aventurado, pois tem a salvação, estarão de posse dos favores de Deus, das bênçãos, das bem-aventuranças. Glórias a Deus. Aleluias.